Olá, amores! Estamos aqui de volta. Vamos continuar com as nossas conversas sobre o período entre guerras. Dentro dos regimes totalitários, neste episódio, nós vamos começar a falar sobre o mais importante de todos. Mais importante porque o que teve mais consequências para a história do século XX, que foi o nazismo alemão. Então, nós vamos dividir o nazismo em 2 episódios, para não ficar muito longo. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre as origens do nazismo e as suas principais características. E vamos conhecer um pouquinho mais da história de Adolf Hitler. Quem foi esse homem por trás do mito, ok? Então, não esqueça nossos recadinhos de sempre. Vamos curtir, vamos comentar, vamos divulgar. Se não se inscreveram no canal, vão lá e se inscrevam. Não esqueçam de ativar as notificações. Vamos lá? Beijos! Olá, amores! Então, estamos de volta. Vamos continuar a nossa conversa sobre o período entre guerras. Nós estamos falando nesses episódios anteriores, nós estamos conversando sobre os regimes totalitários. Então, nós falamos no episódio passado sobre o regime fascista italiano, sobre o fascismo na Itália. Então, falamos um pouco sobre quem foi Benito Mussolini, falamos como se deu a implantação, né, o surgimento, como e por que se deu a implantação do regime fascista na Itália e as principais características desse regime e as suas consequências, obviamente. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre um dos mais simbólicos movimentos ou regimes totalitários da história e que, com certeza, foi o que teve maior consequência para a história do século XX. Foi exatamente o regime nazista, o nazismo que surgiu na Alemanha a partir da década de 1930, com a figura de Adolf Hitler. Esse regime nazista, pelas consequências que ele teve, pela importância que ele teve para a história do século XX, então ele tem muitas nuances, assim, muitos aspectos para a gente conversar. Por isso que nós vamos dividi-lo em 2 partes, para não ficar muito cansativo. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar principalmente sobre as origens e as características desse regime nazista. Então, como foi que ele se originou e quais as suas principais características. E, obviamente, nós não podemos deixar de falar sobre a figura de quem liderou esse movimento, de quem deu origem a esse movimento, a esse regime nazista, que foi Adolf Hitler. Então, nós vamos fazer aqui uma breve biografia. Nós já fizemos isso em assuntos anteriores. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais do personagem histórico, do homem por trás do mito, do homem por trás do personagem histórico. Então, é bom a gente entender um pouquinho da figura da pessoa que foi Adolf Hitler, para a gente procurar entender, compreender, ou tentar compreender um pouco do que aconteceu, né, do que foi o regime que ele implantou no século passado, foi o regime nazista. Então, a gente não vai fazer uma biografia longa, a gente vai colocar apenas alguns pontos essenciais e tentar desmitificar um pouco, né, tirar a questão da mitificação que existe em torno de Adolf Hitler, porque muito se fala sobre essa figura, é uma figura extremamente polêmica na história, é considerado pela maior parte das pessoas, tá? É um dos maiores monstros que a humanidade já criou, e realmente tem lógica para isso, né? Os fatos, os acontecimentos, os atos dele, principalmente durante a Segunda Guerra, né? Responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas, mas é sempre bom, mas existe sempre muito mito, né? Muitas histórias, muitas teorias, né, para que tentam explicar por que Hitler se tornou essa pessoa, né, que levou à execução de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Por que ele se tornou esse monstro, né, do século XX. Existem muitas teorias que tentam explicar de vários aspectos psicológicos, psicólogos, filósofos, historiadores, cada um tenta uma forma de explicar, de justificar, ou de pelo menos tentar entender a mente desse personagem tão polêmico que foi
Adolf Hitler. Óbvio que nós não temos essa pretensão, nós vamos colocar apenas alguns fatos e tentar tirar um pouco dessa mitificação, obviamente, baseado em estudos, né, pessoas que fizeram esses estudos sobre a figura de Adolf Hitler. Então, Hitler ele tem um passado familiar bastante polêmico, assim, bastante nebuloso. Embora ele tenha tido uma infância normal para o final do século XIX, uma família dita normal, né, do século XIX, um pai rigoroso, uma mãe amorosa, isso aí muita gente coloca que o fato de Hitler ter se tornado esse psicopata, essa pessoa que odiava a todos, tinha muito a ver com os maus tratos que ele tinha sofrido na infância, com um pai abusivo que o espancava e tudo mais. Mas, se a gente for analisar, no século XIX, essa situação de pai opressor, né, a figura da mãe amorosa, ele era muito, muito apaixonado pela mãe dele, Hitler era muito, muito idolatrava a mãe dele, né, e o pai dele ele tinha muito medo do pai, então isso era uma coisa muito comum na educação do século XIX, então era uma família bem normal. Mas existe um passado muito nebuloso envolvendo a família de Hitler, né? Não especificamente dele, mas principalmente às origens do pai dele. Tanto que Hitler, mesmo no seu livro, né, o livro que ele escreveu, contando toda a trajetória dele, né, o Mein Kampf, Minha Luta, que ele faz toda a trajetória dele, ele nunca deixou muito claro, nem nunca falou muito sobre as origens da família dele. Isso abriu caminho para muitas teorias da conspiração, para muitas pessoas tentarem explicar nesse passado nebuloso, né, as origens da psicopatia, né, que eles consideram como a psicopatia de Hitler, né, de ele ter se tornado a pessoa que ele se tornou. Existe uma polêmica em torno da origem do pai de Hitler, né? Então, o pai de Hitler, Alois Hitler, não sei se a pronúncia é essa, porque é alemão, não sei falar alemão, certo? Deixa bem claro. Mas Alois Hitler, ele foi considerado muito tempo como filho ilegítimo, como filho bastardo. Teve aí uma tretazinha, aí, uma confusão, parece que o irmão do pai dele, né, o pai oficial dele, teve um caso com a mãe dele, né, com a avó de Hitler, né, ela se apaixonou pelo cunhado mais novo, né, e aí o Alois, né, o pai de Hitler, teria sido filho desse tio, né, e não do pai oficial dele, uma treta mais ou menos assim. E aí, tanto é que ele foi criado por esse tio, e que ele só foi reconhecido, só foi registrado com o nome do pai, já depois de estar com 19 anos, que foi registrado o nome dele. Inclusive, tem uma teoria até que o nome dele não seria Hitler, mas Heydler. E aí, quando o cara foi registrar lá, o cara do cartório acabou mudando a letra, e aí do Heydler passou a ser Hitler. Uma história muito confusa, a história do pai de Hitler. O fato é o seguinte, que ele foi criado por esse tio, que então foi registrado pelo pai, né, pelo marido da mãe, com 19 anos. Então, teve essa questão meio nebulosa aí, talvez de um caso extraconjugal da avó de Hitler, um caso com o cunhado, né? O fato é que esse tio foi quem criou, durante muito tempo foi quem criou, e ele tinha muito afeto pelo pai de Hitler. Depois de algum tempo, né, esse Alois Hitler, depois que ele ficou viúvo do primeiro casamento, que era uma coisa muito normal naquela época, enviuvar cedo, né, a mortalidade era altíssima, ele acaba casando com a neta do tio que criou ele, que, na verdade, oficialmente era uma prima em segundo grau dele, mas também podia, se a história toda tivesse um fundamento, também podia ser a sobrinha dele, né? Se ele fosse realmente filho desse tio. O fato é que ele casou-se com essa Clara Pols, que era o nome dela de solteira, muito mais nova do que ele,
né? No caso, era muito mais nova, a mãe de Hitler era muito mais nova do que o pai de Hitler, e eles tiveram 6 filhos. E Hitler foi o quarto, se eu não me engano, o quarto filho, depois de 3 que morreram, né? Morreram muito ainda bebê. Adolf Hitler nasceu na cidade de Braunau, em 1889, e foi criado na cidade de Linz. Ambas as cidades ficavam na Áustria, que na época era chamada de Império Austro-Húngaro. Então, Hitler, ele era austríaco. Então, mesmo com toda essa polêmica envolvendo aí a família dele, as origens da família dele, Hitler teve uma infância bastante comum. Então, ele foi criado, né, até a sua adolescência nas pequenas cidades de Linz, na Áustria. Segundo os seus biógrafos, Hitler ele foi um excelente aluno, ele se destacou nos estudos, pelo menos no que a gente poderia chamar de ensino fundamental, né, nos primeiros anos escolares, mas quando ele chegou no secundário, ele começou a ter problemas com o estudo e se tornou um aluno medíocre, foi reprovado várias vezes e acabou abandonando a escola. Então, no ensino secundário, ele não teve sucesso, né? Teve um fracasso, que corresponde hoje ao ensino médio, né? Ele acabou fracassando e acabou abandonando a escola. Segundo os teóricos que tentam estudar a mente de Hitler, né? Segundo os estudiosos, diz que foi daí que nasceu a ojeriza, a raiva que Hitler tinha de intelectuais, de professores, né? De filósofos, de pessoas que tinham conhecimento. Esse fracasso escolar explicaria essa raiva que ele tinha dos intelectuais, né, e principalmente de professores, que ele tinha essa briga com a área intelectual, né, quando ele se tornou ditador. Então, isso é uma das teorias. O fato é que, sem o ensino secundário, ele não teve como entrar em uma faculdade, né, em uma universidade, né, porque era pré-requisito, e ele acabou se tornando um rapaz sem muita perspectiva. Em 1903, o pai dele morre, né? Então ele já não sentiu tanto a morte do pai, mas alguns anos depois, em 1907, é a mãe dele que morre com câncer de mama. Ela teve um câncer de mama, morreu muito nova, né? Ela era muito mais nova que o pai, e ele ficou arrasado, principalmente com a morte da mãe. Então, após a morte dos pais, ele se viu sem recursos, se tornou um rapaz muito retraído, muito triste, né? Por conta da morte dos pais, também por conta da morte da mãe, que ele idolatrava a mãe, e ele acabou se tornando um rapaz bastante retraído, recluso, sem muitas amizades. E aí, esse episódio da morte da mãe de Hitler tem uma curiosidade. Por quê? Quem tratou da mãe de Hitler foi um médico judeu chamado Eduard Bloch. Então, ele foi um médico que fez todo o tratamento da mãe de Hitler, inclusive foi ele que registrou nos anais, lá nos seus apontamentos, que no dia da morte da mãe de Hitler, ele nunca tinha visto um rapaz tão desesperado, tão triste com a perda de uma mãe, né, como o Hitler, ele registrou isso. E aí, os estudiosos, os biógrafos, as pessoas que tentam explicar Hitler, colocaram que teria sido exatamente daí que teria nascido o ódio de Hitler contra os judeus, né? De que o médico, que era um judeu, que teria feito um erro médico e teria acabado matando a mãe de Hitler, que ele teria ficado com ódio dos judeus por conta desse médico. Outros estudiosos, outros biógrafos colocam que esse médico teria sido o amante da mãe de Hitler, e que por conta ele teria tido um caso com a mãe de Hitler, e por conta disso ele teria, inclusive, teria sido o suspeito de ser o verdadeiro pai de Hitler, né? Que ela teria sido, Hitler teria origem judaica, por ter sido bastardo de um médico judeu. Então, surgiu muitas essas teorias, essas teses no século passado, no século XX, mas nada disso foi confirmado, até porque, segundo o próprio relato do médico, ele começou a tratar a mãe de Hitler, né? Hitler já existia, já era um rapaz, quando ele começou a tratar da mãe de Hitler. E outro fato que desmente toda essa história, essas teorias aí, é que Hitler ele tinha muita consideração por esse médico que tratou da mãe dele.
tanta consideração que, após o funeral, ele foi lá agradecer ao médico pelo tratamento que deu à mãe dele. E quando, olha só, quando ele invadiu a Áustria, em 1938, que ele invadiu a Áustria, que ele chegou à cidade de Linz, que era onde esse médico morava, foi a primeira pessoa de quem ele perguntou, foi sobre a saúde, como estava o velho e bom doutor Bloch. E ele, apesar de ser judeu, apesar de Hitler perseguir os judeus e o médico ser judeu, ele deu uma espécie de salvo-conduto para o médico e a sua família e permitiu que ele migrasse para os Estados Unidos, que ele fosse para os Estados Unidos. Então, esses relatos, né, isso é relatado pelo próprio médico, o Dr. Bloch, né, nas memórias dele, põe abaixo toda aquela teoria que se falou muito no século XX das origens judaicas de Hitler, que ele tinha raiva de judeu por conta desse médico. Então, isso aí colocou tudo abaixo. Esse médico, o Dr. Bloch, ele era muito... Hitler tinha uma afeição muito grande, tanto que permitiu a saída dele da Áustria, a imigração dele para os Estados Unidos, deu proteção, né, a esse médico e deu uma espécie de salvo-conduto. Ninguém podia mexer com o médico, né? Então, isso é uma curiosidade em relação à biografia de Hitler. Inclusive, se coloca que Hitler ele conviveu muito com judeus ao longo da sua adolescência, da sua mocidade, né? Então, ele teve muita convivência com judeus, e o ódio que ele passou a sentir dos judeus não foi uma coisa pessoal, mas uma coisa do contexto da época. Ele passou a aderir às políticas da época, porque Hitler ele não foi ele que criou o antissemitismo. O antissemitismo é uma coisa que vem assim lá da Idade Média, vem lá do início do cristianismo, né? Essa é uma concepção cristã, né, contra os judeus, que os judeus foram os assassinos de Cristo. Então, essa perseguição aos judeus, esse antissemitismo, não foi uma coisa inventada por Hitler, não foi uma coisa que ele criou, ele apenas assimilou uma coisa que já existia em grandes quantidades, não só no Império Austro-Húngaro, na Alemanha, mas também no país que ele nasceu, na Áustria, no Império Austro-Húngaro. Era uma coisa muito comum essa questão do antissemitismo. Após a morte dos pais, Hitler passou a viver com poucos recursos, com a herança da mãe. Quando o dinheiro da mãe acabou, a tia que passou a sustentar ele, depois que a tia morreu, ele se viu sem emprego, sem estudo, porque ele não tinha uma faculdade, né? Não tinha terminado nem o que a gente chama hoje de ensino médio. Então, ele não tinha formação, não tinha emprego, e aí ele passou a viver nas ruas. Então, ele foi para Viena. Lá em Viena, capital, né, quando ele já tem 19 anos, ele migrou para Viena, aí ele passou a viver na rua, depois ele vivia nos abrigos, né, que abrigavam os sem-tetos, e aí ele conheceu um amigo nesse convívio aí essa vida boêmia que ele passou a ter, né, sem responsabilidade, sem teto, sem trabalho, sem emprego, vivendo na noite e tudo mais, né, de boemia e tal. Então, ele conheceu um amigo dele, e esse amigo dele convenceu ele viu que ele tinha um certo talento para pintura, e aí propôs que ele pintasse cartões postais de Viena, né, umas aquarelas, para vender para os turistas da época, né, que a gente chama de turista hoje, as pessoas para vender no centro de Viena. E assim ele foi sobrevivendo desses cartões postais. Ele fazia e o amigo vendia, e aí eles foram sobrevivendo, né, com esse tipo de arte. Por isso que se diz que outra teoria que tenta explicar a mente de Hitler diz que ele tinha raiva dos artistas porque ele era um artista frustrado, né? Porque ele não conseguiu ter sucesso como pintor. Na verdade, não é bem assim, porque ele não colocou isso como um objetivo de vida, né? Então, ele não era um artista, ele tinha um certo talento para pintura, né? Tá aí uma aquarela que foi pintada por ele em 1914. Ele tinha um certo talento, isso era um dom dele mesmo, mas nada extraordinário, nada que se transformasse em um pintor, né? Então, ele viu que não ia sobreviver disso, não ia conseguir ter sucesso disso aí. Mas muitos teóricos, muitos biógrafos de Hitler colocam que ele
ele tinha raiva dos grandes artistas, porque ele era ele próprio um artista frustrado. Mas o fato é que ele conseguiu sobreviver algum tempo com essas vendas desses cartões postais, e foi durante esse período aí que ele estava em Viena que ele entrou em contato com políticos que tinham ideias nacionalistas, xenófobas e antissemitas. E, lembrando que estava em plena evolução na época aquela ideia do pan-germanismo, aquela ideia de unir os povos de raça germânica, que eram os povos de raça pura, que não deviam se misturar, que os outros povos eram raças inferiores. Então, essas ideias racistas, nacionalistas, né, de supervalorização do povo germânico, de raça germânica, e, inclusive, né, quem assistiu lá nossas conversas sobre a Primeira Guerra Mundial sabe que o pan-germanismo foi fundamental, inclusive, para envolver vários países aí, pan-germanismo, pan-eslavismo, vários países aí na Primeira Guerra Mundial. Então, no caso, ele começou a se aproximar desses políticos em Viena e começou a assimilar, a ser convencido por essas ideias, e foi a partir daí, né, que ele começou a assimilar essas ideias racistas, nacionalistas, xenófobas e antissemitas. Né? Então, lembrando aquilo que eu acabei de dizer, o antissemitismo não era uma coisa inventada por Hitler, era uma coisa que existia em grande quantidade na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, né? Porque é uma coisa que vinha aí desde a época da Idade Média, essa raiva dos judeus, né? O despeito, o sucesso dos judeus. Então, tudo isso foi agravado ainda mais na década de 20, com a década de 30, com a grande crise econômica mundial, né, que aí todas as pessoas que estavam desempregadas passavam a ver os judeus como uma ameaça, não só os judeus, mas os imigrantes como uma ameaça à sua sobrevivência, né, ao seu país. E colocar a culpa nos judeus de tudo que estava acontecendo. Né? Então, havia muito essa questão envolvendo aí o ódio aos judeus, mas não era uma coisa que era de hoje, da época. Isso aí vinha de muito tempo atrás. Apenas Hitler começou a escutar esses políticos xenófobos, né, esses políticos antissemitas, nacionalistas, e passou a começar a interiorizar essas opiniões, né, a se convencer dessas opiniões. E aí vem outra curiosidade da biografia de Hitler, porque muitos biógrafos de Hitler colocam que o problema de Hitler era a questão da homossexualidade, que ele era homossexual, porque ele nunca na sua juventude, nunca se teve notícia do envolvimento de Hitler com mulheres, nem com prostitutas, muito menos com uma namorada fixa, que ele era que mantinha o celibato. Que não... Na verdade, existe uma explicação para isso. Segundo os depoimentos, relatos dos próprios colegas de Hitler, que conviveram com Hitler nessa época, o fato de Hitler ele viver celibatário, não ter envolvimento, por exemplo, com prostitutas, que era uma coisa muito comum na época, é porque ele tinha muito medo de doenças venéreas como a sífilis, que matava muito naquele período, e era muito comum naquele período, e também porque o guru dele, que era esse político, com um nome bem esquisito, que eu não vou tentar dizer aqui, esse político ele defendia a ideia de que as pessoas tinham que se preservar, o celibato, para manter toda a sua virilidade, né? Pelo menos até os 25 anos. Tal. E como ele seguia muito esse espécie de guru dele, então talvez tenha aí a explicação para ele não se envolver, não ter esse envolvimento com mulheres, não ter tido notícia de envolvimento de Hitler com mulheres nesse período da vida dele. Né? Então, ele era notadamente celibatário, né? E todo mundo, todas as pessoas que conheceram o Hitler nessa época diziam que ele vivia recluso, né? Não tinha namorado e tudo mais. E é óbvio que isso aí, principalmente no século XX, começou a se ter a teoria da homossexualidade, da suposta homossexualidade de Hitler, né? Que Hitler seria homossexual. Mas isso nunca foi provado. A explicação mais aceita hoje é exatamente essa questão dessa espécie de ideologia, né, que Hitler passou a seguir
a partir exatamente quando tinha, antes da Primeira Guerra, logo antes, pouco antes de começar a Primeira Guerra Mundial, né? No final da sua juventude, por volta dos 20 anos. Isso durou até os 24 anos, mais ou menos. Hitler ele se muda de Viena para a Alemanha, ele sempre teve essa vontade de morar na Alemanha, e aí, em 1913, né, quando tinha 24 anos, ele se muda para a cidade de Munique. Então, exatamente na cidade de Munique, quando ele estava lá, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, e aí ele resolve se alistar no exército alemão, no chamado Regimento de Infantaria Bava, né, que é a região lá da Bavária, né, onde ficava Munique e tudo mais. E aí, mesmo ele sendo austríaco, que não poderia ser, ele teria que se alistar no exército do Império Austro-Húngaro, mesmo ele sendo austríaco, ele acabou se alistando no exército alemão e lutou ao lado da Alemanha. Ele diz no seu livro lá, né, que ele conta a biografia dele, ele diz que teve uma permissão, né, do comandante da Bavária lá para se alistar, mas na verdade se acredita que naquela época, com aquela confusão toda, ninguém ia estar, os voluntários que iam lá se alistar, ninguém ia estar muito checando muito documentação, não. O fato é que ele acabou indo para o exército alemão, participou da Primeira Guerra Mundial, teve uma atuação, no mínimo assim, medíocre na Primeira Guerra, embora ele tenha se autoelogiado, se autoexaltado no seu livro, Mein Kampf, né, onde ele fala sobre a sua vida, mas ele, na verdade, ele era muito mais o que no exército chamava de soldado de caserna, que era aquele que cumpria funções burocráticas dentro do batalhão. Mas ele conseguiu sobreviver à Primeira Guerra Mundial, né? Quem acompanhou aquele meu vídeo sobre as curiosidades da Primeira Guerra Mundial sabe que ele escapou de morrer, né? Então, vão lá, quem não acompanhou, vão lá, que vão saber a história do cara aqui, do britânico que poupou a vida de Hitler, ficou com pena e acabou poupando a vida de Hitler. E aí ele conseguiu terminar a Primeira Guerra com a patente de cabo, se tornou cabo. Com o fim do conflito, ele se viu sem emprego, sem formação, preferiu continuar no exército para ter pelo menos o que comer, né? Continuou no exército, mas começou a se engajar nas questões políticas, né? E aí passou assim a defender de forma muito radical as ideias, os pensamentos da extrema direita, pensamento nacionalista, antissemitista, que eram pensamentos e ideias que estavam se espalhando rapidamente pela Europa, principalmente pelos países derrotados, como o caso, por exemplo, a Alemanha, a forma como aconteceu a derrota da Alemanha, né? Lá o Tratado de Versalhes, toda aquela situação precária que ficou a Alemanha, e aí Hitler acabou se engajando aí nas questões políticas. Em 1919, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que era o DAP, né? Esse Partido dos Trabalhadores Alemães, que apesar do nome sugerir ser partido de esquerda, não tinha nada de esquerda, a ideologia desse partido era uma ideologia de extrema-direita, antimarxista, anticomunista, antissemitista, nacionalista, com características de extrema-direita. Então, apesar do nome trabalhador sugerir esquerda, não vamos aí fazer confusão, ok? Era um partido de extrema-direita. Então, o DAP, que é a sigla em alemão para Partido dos Trabalhadores Alemães, Hitler começou lá como uma espécie de espião para ver o que estava acontecendo no partido, mas acabou se encantando, né? Acabou assimilando e se filiou ao partido. Então, ele acabou gostando do que ouviu e acabou sendo chamado para se filiar ao partido. O partido era chefiado por Anton Drexler, que era o presidente do partido, com quem ele fez amizade. Esse Anton, ele viu em Hitler um potencial, né, de líder, né? Então Hitler começou a discursar, a dar suas opiniões, e aí ele gostou muito da oratória de Hitler e chamou Hitler para se filiar ao partido. Então, nesse partido, ele conheceu, além do Anton Drexler, ele conheceu também o Dietrich Eckart, que foi outro componente desse partido,
que os dois foram os principais mentores políticos de Hitler no início da sua carreira política. Então, esses dois políticos, que eram políticos da época, da década de 20, dois políticos alemães, eram dois políticos de extrema-direita que defendiam o nacionalismo, que eram nacionalistas, eram antimarxistas, eram contra o comunismo, era contra o socialismo, era antissemitista, era xenófobo, então um partido que tinha todas essas características de extrema-direita. Então foram eles os, vamos dizer assim, que fizeram a cabeça de Hitler, né? Não é que eu posso até ter usado o termo errado, não é que fizeram a cabeça de Hitler, mas que Hitler se identificou com as ideias desses dois indivíduos. E foi exatamente o Eckhart que, junto com Hitler, fundaram o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que, na verdade, é o mesmo DAP que mudou de nome. Então, esse DAP, eles mudaram o nome e fundaram um novo partido, né, que é chamado, que tem um nome deste tamanho, com uma quantidade imensa de letras, porque em alemão. Então, o nome do partido, o apelido dado ao partido era exatamente Nazi. Nazi, que vinha exatamente de nacional, que era exatamente quando começava o nome do partido. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi a base para o surgimento do nazismo, certo? Então, Hitler e Eckhart fundaram esse novo partido, que, na verdade, era o mesmo DAP, só com um novo nome. Hitler se tornou rapidamente o líder desse partido, e foi ele, Hitler, que escolheu a suástica invertida como símbolo do novo partido. Aí vai um parênteses, tá? Porque a suástica, que é logicamente diretamente associada ao nazismo, na verdade, ele é um símbolo milenar, é um símbolo da religião hindu, lá da antiguidade, que significa exatamente conhecimento, sabedoria e tudo mais. E o que é que Hitler fez? Pegou esse símbolo lá da religião hindu, você pegar esse símbolo e inverter, colocar essa partezinha para cima, é o símbolo lá da religião do hinduísmo. Então, ele pegou esse símbolo, inverteu, colocou de cabeça para baixo e criou a suástica nazista. Mas a suástica, torno a dizer, é um símbolo que já existia, que Hitler se apropriou, certo? E, além de se apropriar, ele inverteu, colocou de cabeça para baixo. Porque a suástica original, ela está presente na religião hindu, lá você vê em vários deuses, Krishna, Vishnu, os vários deuses do panteão hindu, você vê a utilização, a representação desse símbolo, que significa exatamente sabedoria, conhecimento e tudo mais. E aí ele pegou esse símbolo, se apropriou, inverteu, colocou de cabeça para baixo e criou a suástica nazista, que por isso que esse símbolo, ele, infelizmente, hoje ele é associado apenas ao nazismo, mas existe essa explicação, ok? Então, foi ele que colocou o símbolo da suástica invertida, preta, dentro de um símbolo branco e um fundo vermelho, criando exatamente o símbolo do partido nazista. Uma coisa que é bom deixar bem claro, e eu quero que preste bem atenção, porque existiu algum tempo, ano passado, ano retrasado, muita, por conta da política aqui no Brasil, né, da questão política aqui no Brasil, da polarização e tudo mais. Então, se discutiu muito, se falou muito de que o nazismo, o partido nazista, o nazismo era um regime de esquerda. Não tem nada a ver, minha gente. Apesar do partido, do nazismo, ter no nome do partido a referência a socialismo e a trabalhadores, não tem a ver com um movimento de esquerda. Não é um partido de esquerda. Pelo amor de Deus, não é um partido em lugar nenhum no mundo, só aqui no Brasil por alguns políticos, mas em lugar nenhum no mundo se associa nazismo a regime de esquerda, ok? O partido nazista, o nazismo, é um regime de extrema-direita, porque tem posições totalmente anticomunistas. A ideologia nazista, ela é contrária ao marxismo, ela é contrária ao comunismo, ela é contrária ao socialismo,
ela é extremamente nacionalista e antissemitista. Então, são características que não têm nada a ver com movimentos de esquerda, com regimes de esquerda, com ideologia de esquerda. Então, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente for pegar aqui na história do Brasil, a época de Getúlio Vargas é considerado o pai dos trabalhadores, mas em nenhum momento Getúlio Vargas é considerado um político de esquerda. Ele criou a CLT aqui no Brasil, Consolidação das Leis Trabalhistas, que deu as leis trabalhistas ao trabalhador aqui no Brasil. Então, ele se apropriou da questão trabalhista, da questão sindical, foi chamado de pai dos trabalhadores, mas nunca ninguém chamou Getúlio Vargas, e ele não era um regime, um político de esquerda. O regime que ele fundou, lá nesse período do Estado Novo, quando ele fez a CLT, quando ele deu as leis trabalhistas, quando ele se tornou chamado o famoso pai dos trabalhadores aqui no Brasil, foi exatamente o período do getulismo, que é o período do Estado Novo, que é o período ditatorial, que é o período em que ele se baseou nas características fascistas. Então, o getulismo é de direita. O Estado Novo foi um regime fascista de extrema-direita. Então, não vamos parar com essa mania que se tem hoje de tentar deturpar a história. Contra fatos não há argumento, meu filho. Contra fatos não há argumento. Então, não existe... O que o nazismo fez foi se apropriar do movimento sindical, foi se apropriar da questão dos trabalhadores, da questão do socialismo, para se implantar uma ditadura. Não houve nenhum momento, a ideologia nazista ela é totalmente oposta à ideologia do comunismo e do socialismo. São duas coisas diametralmente opostas. São duas coisas totalmente diferentes. São duas ideologias totalmente diferentes. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, comunistas e socialistas iam para os campos de concentração. Então, os partidos, os políticos de esquerda eram vistos como inimigos do Estado nazista. Então, se fosse movimento de esquerda, isso não aconteceria, correto? Então, é bom deixar bem claro isso, porque existe muita polemização em torno disso. E de forma alguma, não caiam na besteira, né, de falar que o nazismo é um regime de esquerda, ok? Então, não tem uma coisa, o nazismo é totalmente contrário aos movimentos de esquerda. Então, tanto é que se fosse mais um exemplo, né, essa questão de nomes de partidos políticos nem sempre expressam a ideologia que eles representam. Muitos partidos usam o termo social, socialista, e nem por isso significa que são partidos de esquerda. O próprio PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado por Vargas, ele não é considerado um partido de esquerda, apesar de ter um nome trabalhista. Né? Então, partidos que chamam social, como o PSL, social liberal, não são partidos, porque tem social, socialista, não significa dizer obrigatoriamente que tem que ser partido de esquerda. Então, não vamos deixar nos enganar pelos nomes, ok? Então, não vamos cometer esses erros históricos. O Partido Nazista, desde quando ele foi criado, né, isso aí desde a criação dele, em 1920, a gente percebe claramente o crescimento do Partido Nazista dentro da Alemanha. Então, esse crescimento ele se deveu muito, mas muito às insatisfações do povo alemão com a situação política e econômica do país. Somente após a Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes, no chamado período da República de Weimar, que a gente vai durar de 1919 a 1933, foi aquele período de intensa crise econômica, política, social que a Alemanha viveu no pós-guerra, né? Que a gente vai ver, não vamos dar muito spoiler, que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, sobre esse período da República de Weimar. E exatamente o Partido Nazista, ele se tornou, esse crescimento se deve muito ao que a gente chama de voto de protesto. Né? Então,
é uma forma de protestar contra os políticos tradicionais, então vamos votar naquele partido que está ali se colocando como salvador da pátria. Então, é uma espécie de voto de protesto. A gente vê claramente aí nesse gráfico. Em 1928, os nazistas eles participaram das eleições parlamentares, né? Lembrando que a República de Weimar era uma república parlamentarista. Então, em 1928, foi a primeira vez que o Partido Nazista conseguiu eleger deputados para o parlamento, né? Então, era um partido que se destacava muito mais pela zoada que fazia, né? Porque era muito, muito zoadento, mas não tinha muitos resultados. Mas eles conseguiram eleger 12 cadeiras, 12 deputados, que representou aí, em média 3% dos votos para o parlamento alemão, que é o chamado Reichstag, que é o nome dado ao parlamento alemão. 2 anos depois, apenas 2 anos depois, com o crescimento do desemprego, com a desilusão das pessoas, principalmente a classe média, né? A classe média baixa, com a crise econômica, com o aumento da inflação, com a corrupção política, com tudo que estava acontecendo no país, quando teve as eleições de 1930, o Partido Nazista deu um salto. De 12 cadeiras, conseguiu conquistar 107. Então, recebeu em torno de 6,5 milhões de votos e se tornou o segundo maior partido no parlamento alemão, o segundo maior quantidade de deputados no parlamento alemão. 2 anos depois, em 1932, ele se transforma no maior partido no parlamento alemão, que tem maior quantidade de deputados, com 230 cadeiras. E recebeu mais de 13 milhões de votos, 37% dos votos. E aí, nessa eleição de 1932, é que se caracterizou mesmo essa questão do voto de protesto, porque os alemães, principalmente a classe média alemã, votou no Partido Nazista como uma forma de protestar contra os políticos tradicionais, né, dos partidos tradicionais, porque não estavam resolvendo a situação da Alemanha, a grande crise que a Alemanha estava passando. Lembrando aí que nesse período de 32 já estávamos em plena depressão econômica mundial, em plena crise econômica mundial, né? A situação da Alemanha estava criticíssima, né? Se já para os países que ganharam a guerra, como os Estados Unidos, a situação estava horrível, um desemprego altíssimo e tudo mais. Imagina aí para a Alemanha, que ainda teve que pagar todas aquelas indenizações, toda aquela loucura que foi o Tratado de Versalhes. Então, tanto que quando o Partido Nazista se transforma no partido com maior número de cadeiras pelas leis do parlamentarismo, Hitler é chamado para compor o ministério, para se tornar primeiro-ministro, que ele era o líder do Partido Nazista, e aí o presidente da época, né, o presidente Hindenburg, que era o presidente da época, ele é acuado, ele não teve outra alternativa a não ser chamar Hitler para se tornar chanceler ou primeiro-ministro, porque ele era o chefe do partido que tinha maior número de cadeiras no parlamento. É assim que funciona o parlamentarismo. Uma outra característica que a gente pode apontar do nazismo na Alemanha é que, assim como aconteceu lá na Itália, com os famosos camisas negras, né, as esquadre, né, italiana lá, aquele grupo de milícias, os nazistas também tinham as suas próprias milícias, né, seus próprios grupos paramilitares, suas milícias armadas, que atuavam do mesmo jeito lá acontecia na Itália. Na Alemanha também esses grupos, essas milícias paramilitares atuavam intimidando os adversários com o apoio dos grandes industriais, dos capitalistas, para tentar exatamente, colocavam essas milícias para acabar com as greves, com os movimentos, com a situação que estava acontecendo na Alemanha. Então, funcionava da mesma maneira como acontecia lá no fascismo na Itália. Eram contratados pelos industriais, latifundiários, para acabar com greves, tumultos, manifestações de trabalhadores e tudo mais. Essas milícias nazistas eram chamadas de SA, ou seções de assalto. Na verdade, esse SA é uma abreviatura para o nome em alemão, né, de destacamento da tempestade, como era o Tropas da Tempestade, uma coisa assim. É um nome bem grande também, como tudo na Alemanha, os nomes são imensos, né? Umas 10 consoantes para uma vogal.
E aí, o que é que acontecia? Eles pegaram esse nome, né, e abreviaram para SA, que é as Seções de Assalto. Esses grupos paramilitares nazistas, as SA, eles foram crescendo muito em grande quantidade, em volume de adeptos, né? Chegou a ter cerca de 2,9 milhões de membros, e era chefiado por um dos homens de confiança de Hitler, pelo menos no início, chamado Ernst Röhm. Então, um ex-militar, um ex-oficial, né, do exército alemão, que se tornou o grande líder das SA. Então, esses grupos paramilitares deram o apoio necessário para Hitler, né, e para a ascensão do Partido Nazista e a chegada de Hitler ao poder. Então, a gente vai ver, sem dar muito spoiler, né, que no próximo episódio nós vamos ver que quando eles não forem mais, essas milícias não foram mais necessárias a Hitler, então Hitler descartou, né, se descartou delas de uma forma extremamente violenta. Mas nós não vamos dar spoiler, porque isso nós vamos falar no próximo episódio. Então, no próximo episódio, a gente vai ver a segunda parte do nazismo na Alemanha, como foi que Hitler chegou ao poder, ok? Então, até lá. E aí, amores, gostaram de conhecer um pouco mais da história de Adolf Hitler? Entender as características do chamado nazismo? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre como Hitler chegou ao poder, como se deu a implantação do nazismo na Alemanha, ok? Aguardo vocês lá. Beijos!